Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso podcast, webcast, produção da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo, consumo e serviços do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar nós contamos histórias do mercado. Eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, no episódio de hoje do Bora Varejar, vamos mergulhar no universo das marcas que estão redefinindo categorias tradicionais e respondendo a um consumidor cada vez mais atento, exigente e informado. Como nasce e cresce uma marca que desafia padrões? Como o comportamento do consumidor evolui em busca de produtos mais conscientes? O que o varejo precisa fazer para acompanhar essas mudanças? Para falar sobre tudo isso, recebemos aqui o Felipe Carvalho, CEO da Positive Company, que tem como uma das marcas a Tal da Castanha, empresa brasileira que se consolidou como referência em bebidas vegetais e produtos plant-based. Bem-vindo, Felipe, brigadíssimo por participar do Bora Varejar. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um prazer grande estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da nossa trajetória. Maravilha. Felipe, já para começar do começo aí, conta pra gente como e quando nasceu a ideia da tal da castanha, qual foi o insight inicial que mostrou que havia espaço para uma marca 100% plant-based num mercado tão dominado, por exemplo, pelo leite tradicional, né? Então, a história da tal da castanha começou em 2013, né? A empresa é uma empresa familiar, nossa família trabalha com castanha de caju há mais de 30 anos, e em 2013 surgiu, né, a vontade de criar, né, uma iniciativa voltada para o consumidor final. Até então, a empresa atuava só com uma relação B2B, né, boa parte das vendas era destinada à exportação, e naquele momento, né, o Antônio José Carvalho, que é nosso pai, ele teve essa visão, né, de explorar outra vertical de negócio. Eu estava em São Paulo, morava em São Paulo, a empresa fica em Fortaleza, né, no Ceará, e eu topei o desafio de, junto a ele, aí, a gente começar o embrião, né, do que deveria ser a tal da castanha, né. Fiquei responsável por essa frente de inovação, de buscar oportunidade, né, de detalhar o que a gente poderia fazer. E foi quando a gente começou a identificar que no varejo americano e europeu existia um produto de crescimento muito rápido, né, que era popularmente conhecido aí como leites vegetais, né, as bebidas vegetais, e lá muito forte a questão das bebidas de amêndoa, né. Estados Unidos é um grande produtor, né, na região da Califórnia, e por isso, naturalmente, o produto que mais crescia, né, o que era mais popular lá, era de base amêndoa. Em 2013, segundo semestre de 2013, essa categoria nos Estados Unidos já girava em torno de $1,5 bilhão. Na Europa, crescia a 22% ao ano. Na Europa, a mesma coisa, a Europa estava um pouquinho atrás disso, girava em torno de €1 bilhão, mas também com crescimento robusto na casa dos 22% a 25% ao ano. E aquilo chamou a atenção, né? A gente começou a pensar, estão fazendo um produto com amêndoa, né, um produto de alto valor nutritivo, né, de uma entrega muito legal para o consumidor, uma alternativa principalmente para as pessoas, né? Naquela época era muito voltado para as pessoas que tinham algum tipo de sensibilidade, alergia, intolerância, e não existe nada com castanha de caju, né, que era o que a gente trabalhava aí há muito tempo, né, aqui como uma indústria de beneficiamento de castanha de caju, e não existia nada parecido com a castanha até então. Então, dali surgiu o insight inicial, né, que guiou aí a criação da marca, e a gente fez uma releitura. Na verdade, a gente não quis apenas assim, seguir o que já existia, né? A gente queria fazer melhor, né? A gente queria trazer para o Brasil uma leitura de um produto, né, plant-based e clean label, né, mais clean label possível e ainda mais orgânico. Então, a gente começou a formatar a ideia da tal da castanha em 2013,
no início de 2014, a gente começou a montar esse conceito de uma forma, né, mais precisa, né, traçando um perfil de produto que a gente almejava ter apenas 2 ingredientes, que era castanha de caju e água e nada mais. E lembrando que nessa época não existia nada parecido no mundo inteiro, né? A gente tinha competidores nos diversos países, mas que sempre usavam algum tipo de aditivo, né, algum tipo de estabilizante, algum tipo de goma, e a gente queria fazer o mais natural possível e uma entrega muito autêntica de nutrientes vindo da própria castanha de caju. Né? O que isso quer dizer? Que toda a proteína, né, todos os minerais, né, todas as vitaminas que se encontram nesse produto são de origem na própria castanha, na própria base, e nada de aditivos, né, colocados em cima do produto. Então era algo muito inovador, por ser inovador, né, e por ser simples. O simples, às vezes, é muito mais complexo de se fazer, né, era muito mais fácil a gente pegar uma fórmula de prateleira e simplesmente lançar, mas a gente foi pelo caminho mais difícil, mas um caminho que entregava mais valor para o consumidor. E aí o ano de 2014 inteiro foi desenvolvendo essa solução, né, que envolvia desde fazer a fórmula, né, para a gente era algo muito novo, a gente não tinha essa experiência naquele ano, e começamos a desenvolver isso dentro de casa, né, depois a gente conseguiu contato, por exemplo, que foi muito importante também com a Tetra Pak. A Tetra Pak, na época, ela tinha uma planta piloto que ficava em Campinas, e eles abriram as portas para que a gente pudesse testar nossas fórmulas, né, de uma forma muito, muito interessante, que a gente conseguiu realmente validar isso. No começo, todo mundo achava que não ia dar certo, né, inclusive as próprias pessoas, né, da planta piloto, porque, como eu disse, era algo que não era comum, né, se fazer uma bebida sem nenhum tipo de estabilizante, nenhum tipo de aditivo, mas a gente acreditou, né, e depois de muitos testes, aí foram mais de 6 meses só em escala piloto, né, para a gente conseguir chegar em parâmetros de processo, né, e um produto também, uma matéria-prima que a gente conseguisse manter esse posicionamento, né, de ter apenas 2 ingredientes. E depois a gente foi para um próximo passo, que era o quê? Desenvolver realmente em escala industrial um fornecedor que pudesse nos atender de uma forma confiável e segura, né? Porque não bastava ser só uma indústria, né, uma indústria de realmente de alta qualidade, mas uma indústria também que pudesse nos garantir, né, toda a questão de ausência de contaminação cruzada, né, de todos os parâmetros de segurança do alimento que a gente precisa ter para levar esse produto de uma forma muito segura para o mercado. Então, depois desses 6 meses iniciais, a gente conseguiu identificar uma planta industrial que pudesse fabricar o nosso produto. Chegamos nessa planta, né, a mesma questão que a gente teve, né, na planta piloto, eles questionaram muito a questão de o posicionamento de ter apenas 2 ingredientes, também acreditavam que não ia dar certo, mas toparam, né, o desafio e abriram a planta para a gente fazer um teste industrial, em escala industrial, e para surpresa de todos, naquele ano, que foi 2014, quando a gente rodou esse teste, o produto deu certo. Então, todo aquele esforço, né, de manter firme, né, o propósito de vislumbrar um produto que agregasse mais valor, né, levasse mais valor para o consumidor, esse esforço deu certo no final, quando a gente conseguiu ter sucesso nessa fabricação, né, do nosso primeiro produto, que foi a tal da castanha original, que é o produto mais vendido até hoje, né, é o nosso produto de maior venda. Então, assim, resumindo um pouco, esses 2 primeiros anos, 2013 e 2014, foram anos de desenvolvimento de produto, né, de desenvolvimento de cadeia mesmo, de fabricação, de suprimentos, e nós lançamos a marca, né, em janeiro de 2015, né, tem 10 anos hoje que a gente atua nesse mercado de bebidas vegetais. E, como eu disse, né, sempre com a visão de levar, né, algo melhor para o consumidor, né, não só em termos de entrega nutricional, mas também de impacto positivo, né, de ser sustentável, de ter um impacto social e de melhorar a vida das pessoas, né, porque, ao contrário do que muita gente pensa, que a bebida vegetal é muito direcionada para veganos, vegetarianos e intolerantes, nosso maior público hoje são pessoas, né, que não têm nenhum tipo de sensibilidade, mas querem inserir esse produto no dia a dia, né, como uma forma de equilibrar a sua dieta, né, de ter
uma diversidade maior, né, na alimentação, e que se sente bem consumindo, né, as bebidas vegetais, né, se sentem mais leves, melhor, e isso a gente aprendeu aí com esses 10 anos, né, e os consumidores têm aprovado bastante aí o produto. Eu ia falar exatamente sobre isso, Felipe, porque assim, óbvio, você falou aí no começo da nossa conversa sobre essa parte do desenvolvimento dos Estados Unidos e Europa eles já estavam desenvolvidos nesse setor, mas muito pela parte de alergia, de quem não podia, e eu conto um caos aqui rápido, um casal de amigos que moram até hoje nos Estados Unidos, mas eles se mudaram para lá, e eles estavam com um filho pequeno, e aqui no Brasil eles identificaram que o filho tinha alergia à proteína do leite e tal, e eles tinham dificuldade, né, para achar aqui e tal. A gente está falando de 2015, mais ou menos, né? E quando eles se mudaram para lá, eu lembro da gente conversar sobre isso, eu perguntar, e falou, nossa, aqui tem bastante e tal. Então, óbvio, para além disso, né, dessas pessoas, a gente viu nos últimos anos, na última década, pelo menos, né, um movimento e um aumento grande, mundo, mas Brasil bastante, né, dessa coisa de saúde, de sustentabilidade e tal. Você acha que juntando, né, esse pouco pouca possibilidade que se tinha aqui no Brasil, né, para quem tinha alergia e tal, com esse movimento, com esse crescimento, né, o que vem, é o que ajudou e é o que vem ajudando vocês a crescer. E antes de responder, já também emenda, qual o tamanho de vocês hoje, Felipe? Com certeza, é uma tendência muito forte a nível global nessa questão da preocupação com a saúde. Eu acho que depois reforçou muito pós-pandemia, as pessoas, né, cuidando da alimentação, cuidando do exercício, né, realmente se preocupando cada vez mais com a saúde. E digamos que essa tendência ajuda também o mercado, né, de bebidas vegetais. Então, com certeza isso ajudou, né, e a tendência é que cresça cada vez mais. Nos países, né, mais desenvolvidos, a gente tem uma vantagem, né, que lá eles têm uma carga tributária semelhante aos outros produtos, né, coisa que não acontece no Brasil, que dificulta para a gente um pouco o crescimento ainda no Brasil, ter uma carga tributária, digamos que cheia, né, uma carga tributária muito onerosa, né, principalmente frente às alternativas, e que não deixa o produto em bases, né, iguais em termos de preço aí de gôndola para o consumidor. Se a gente pega uma bebida vegetal nos Estados Unidos, na Europa, ela tem um preço muito mais próximo, né, aos leites, né, etc., do que no Brasil, né, e muito disso vem dessa carga tributária realmente que a gente tem aqui. E respondendo um pouco mais aí você, o que a gente vê hoje, como eu disse um pouco antes, não só as pessoas, né, que têm intolerância, que têm alergia, que têm sensibilidades, mas o que a gente denomina aqui, né, que a gente vê como que são os flexitarianos, né, que são pessoas que têm, né, no seu dia a dia dieta de origem, né, de alimentos de origem vegetal, de origem animal. Essas pessoas são os nossos maiores consumidores, né, que gostam de usar os produtos em diversas ocasiões, né, seja para bater aí um shake de proteína, seja com café, né, seja numa receita. Então, as pessoas estão usando as bebidas vegetais no seu dia a dia de diversas formas, tendo elas, né, intolerâncias, alergias ou não. E é um movimento muito interessante que tem acontecido não só no Brasil, mas no mundo todo. Vocês estão hoje em todos os estados, Felipe? Hoje, sim. Em 2020, a gente fez uma joint venture com o Grupo Três Corações, né, que é a maior empresa de café do Brasil, e com isso a gente conseguiu uma capilaridade muito grande, né? A gente já estava em um crescimento acelerado, né, de 2015 até 2020, mas depois disso a gente conseguiu ganhar uma capilaridade muito grande. Hoje a gente está no Brasil inteiro, são mais de 40 mil pontos de venda, e somos líderes da categoria de bebidas vegetais, e temos maior portfólio também hoje, né, de bebidas voltadas aí para o consumidor.
É muito legal e isso me leva a um outro questionamento, que é o seguinte: a gente está falando de, né, falando de indústria, né? Como é que é a relação de vocês hoje, né? Sei lá, como é que foi no começo, como é que está sendo e como que vocês pretendem que ela seja, que ela melhore e tal, com o varejo alimentar no Brasil, né? Mas, antes de você responder, eu vou chamar um intervalo. O pessoal que está nos acompanhando, não sai daí, que vai querer saber o que o Felipe vai falar. E antes, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, deixe seu like, faça o que você sabe, tem que fazer. Daqui a pouco a gente volta. Voltando para mais esse episódio do Bora Varejar, e eu deixei uma pergunta ali nas entrelinhas para o Felipe, que é como que a tal da castanha hoje tem lidado, está lidando, vai continuar lidando com o varejo alimentar aqui no Brasil. Vai lá, Felipe. O varejo sempre foi um grande parceiro nosso, né? Desde o lançamento do produto, nós fomos abraçados aí, né, pelo varejo. Acho que abriram as portas realmente para a gente conseguir começar a criar essa categoria, né, no Brasil. Na época, a maior parte dos produtos de bebidas vegetais eram importados e a gente teve realmente aí uma vantagem, uma parceria muito grande do varejo, né, para conseguir, primeiro, disponibilizar esses produtos na gôndola e, segundo, a gente educar em conjunto, né, o consumidor, porque naquela época ainda era muito incipiente o uso de bebidas vegetais, as pessoas não sabiam ainda como usar direito, né, para que servia. Então, a gente teve uma relação muito próxima aí com o varejo, né, em relação à degustação de produto, a eventos em lojas, a disponibilidade de promotores que a gente pudesse realmente, em conjunto, né, criar essa categoria. Educar o consumidor, mostrar realmente como esse produto poderia ser consumido, e é ainda, né, até hoje, uma parceria de muito sucesso. A gente também vê aí, né, para o varejista, é uma categoria que acaba também sendo uma categoria que expande também as categorias premium na loja, acaba aumentando o ticket, né, tem um giro já bem interessante, aumenta o ticket. Então, eu acredito aí que o varejista também vê com muito bons olhos aí a expansão da categoria, né, e esse produto da bebida vegetal. Felipe, conta pra gente um pouco qual que é a relação de vocês da tal da castanha com o consumidor, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, nitidamente você fala desde o começo, né, da preocupação de vocês estarem ali trazendo um produto para atender determinados consumidores, determinadas demandas, né, que vocês viam que não tinham, não eram atendidas aqui, né? Mas, a partir disso, você vê o aumento desse consumidor ligando para saúde, sustentabilidade, e o negócio de vocês faz parte disso, liga para isso também. Então, qual que é a relação que vocês têm com esse consumidor? Tanto na parte de buscar o que ele está querendo, quanto na parte de repente, perguntar para ele, bater ali na porta, na rede social, enfim, com pesquisa, etc., e pegar esses feedbacks, né, e melhorar, ir atrás de novas opções, enfim. Qual que é a relação de vocês com esse consumidor que está cada vez mais ligado à sustentabilidade, saúde, etc.? A tal da castanha foi criada, né, desde o D0, para ser uma marca mais transparente possível com o consumidor. Então, a gente tem uma responsabilidade, um comprometimento muito grande, né, naquilo que a gente faz, não só na caixinha, né, no produto que a gente está levando para a loja,
mas desde a cadeia de ingredientes, né, desde os ingredientes que a gente escolhe colocar dentro dos nossos produtos, né, a homologação desses fornecedores, né, o compromisso em ter fornecedores bons, idôneos, né, que realmente tenham laudos de qualidade, né, tenham preocupação realmente com qualidade, passando pela fábrica, né, que é onde a gente produz, né, a gente tem uma política de qualidade super rígida para ter realmente um produto, né, que consiga levar essa segurança também para o produto final, para o consumidor. A gente sabe que esse consumidor muitas vezes tem algum tipo de sensibilidade, a gente tem um compromisso total, né, em levar um produto com alta segurança para ele. E falando de produto, né, o que a gente quer também é levar alternativas para o consumidor que não sejam só alternativas plant-based, né? A gente quer levar alternativas que sejam melhores, né? Que levem benefícios além do plant-based, né? Que sejam mais leves, que sejam saborosas, que levem um benefício funcional adicional ao plant-based, né? Não seja só pelo plant-based. Então, isso é algo que também norteia o nosso desenvolvimento aqui. A gente começou, né, lá em 2015 só com as bebidas vegetais. Hoje a gente tem uma linha que a gente chama de linha cremeria, que é uma linha culinária, né, com o creme culinário vegetal, que é uma alternativa ao creme de leite. A gente lançou agora também o condensado, né, de castanha de caju. Então a gente está expandindo o produto para outras frentes que atendam também as necessidades dos consumidores, né, de uma forma holística, né, que não seja só nas bebidas vegetais. E isso vai também, a expansão desse portfólio é contínua, né, todos os anos a gente lança produtos, e sempre com esse norte, né, de produtos que sejam clean label, né, então o mínimo de ingredientes possível, produtos que entreguem nutrição, né, e entreguem funcionalidade, e também que sejam plant-based. Então, isso aí é o que norteia aí todo o nosso desenvolvimento, né? É muito Sobre o bacana. feedback sobre o feedback dos consumidores, desde da criação da marca, a gente pratica realmente uma escuta muito forte, né? Tanto em visita a lojas, né, onde a gente procura sempre conversar com os consumidores, quanto também nas redes sociais. Né? No começo da Tal da Castanha, a gente era uma equipe muito enxuta, né? Eram 3 pessoas ali, então a gente procurava sempre responder ali pessoalmente. Eu respondia, né, muitas vezes as mensagens nas redes sociais, meu irmão também, o Rodrigo, que toca a empresa aqui comigo, e a gente sempre procurou internalizar esses comentários, né, entender o que era aquela demanda do consumidor, né? Às vezes era um comentário positivo, mas às vezes era um comentário negativo. E no comentário negativo a gente aprende muito, né? A gente sempre aprendeu a como a gente poderia atender melhor esse consumidor, né? Por que ele estava o que ele estava reclamando? Às vezes era uma forma de preparo que não tinha sido feito corretamente, ou um modo de uso, né, que a gente poderia orientar melhor ali, e acabava realmente revertendo aquela impressão negativa. Então, a gente sempre encarou, né, o feedback do consumidor como uma coisa mais valiosa que a gente tem, né? Então, a gente procura internalizar isso para melhorar, para levar opções melhores, né, para a gente conseguir desenvolver produtos mais precisos que atendam a necessidade dos consumidores de forma mais efetiva. Você vem falando desses feedbacks, de ouvir o consumidor, né? E a gente está falando de um consumidor que é mutável ali, né? Ele é mutável, adaptável, e tá certo, tem determinadas coisas, determinados comportamentos que ele passa a ter e não vai deixar de ter. Outros ele vai um pouco para lá, um pouco para cá, principalmente a gente viu isso muito depois da pandemia, né? Mas acho que essa parte de saúde, de sustentabilidade com agenda ESG e tal, é um negócio que meio que não tem mais retorno, né? O máximo que vai acontecer é mudar um pouco para cá, um pouco para lá, mas é algo em que todo mundo tem que estar ligado, principalmente vocês que estão nesse meio, né? A gente está gravando essa entrevista aqui no finalzinho de 2025, e você falou de produtos e tal. Tem alguma coisa que vocês estão já pensando aí para 2026? Produtos novos, pensando nessa mutabilidade, né, nessa adaptação desse consumidor que está sempre em movimento, Rodrigo? Desculpa, Felipe, você falou do Rodrigo, seu irmão.
Sempre, né? A gente tem um P&D muito ativo, né? Todo o nosso P&D é interno, né? A gente tem um laboratório que fica interno aqui na Positive, e a gente sempre está pensando em como atender as necessidades dos consumidores no seu dia a dia, né? Seja em qualquer momento do dia, seja no café da manhã, seja no almoço, no lanche, no jantar, enfim, em momentos em família, seja uma coisa mais prática para o dia a dia, né? E a gente vê cada vez mais o consumidor buscando a praticidade, né, conveniência e saúde. Então, a gente está muito orientado para conseguir agora suprir, né, essa demanda de ter produtos também que possam ser on the go, né, que os consumidores possam levar para qualquer lugar, para manter seus hábitos, né, saudáveis, suas rotinas, mesmo em viagens, né, em situações que podem fugir da rotina, mas manter o máximo possível, né, dentro da alimentação que ele quer, né, do bem-estar, da saúde. Então, é uma diretriz que a gente deve seguir aí para os próximos anos, é cada vez mais unir, né, saúde, sabor e conveniência. Um belo tripé, um belo tripé. E uma bela dica, talvez, aí, que vai para a minha próxima pergunta, que é caminhando para o nosso final aqui. Se você tivesse que prever o varejo alimentar de 2030, quais você acha que seriam as mudanças, transformações? Aí temos mais 4 anos pela frente, hein? Mais relevantes nesses 4 anos, né? E como que marcas, como a tal da Castanha, ou como qualquer outra marca do setor, pode se preparar para isso, Felipe? A primeira delas é algo que a gente já pratica, mas eu visualizo que isso vai se tornar mainstream, que é a transparência radical, né? Eu acho que as marcas, né, elas vão precisar ser cada vez mais transparentes. A gente vive em tempos que a barreira de criação de produtos, ela diminuiu bastante, o que tem um lado muito positivo, porque, né, muito mais, né, tem muito mais oportunidades para empreender, para lançar produtos, para levar novas opções para o consumidor, mas, por outro lado, também tem a questão de surgirem coisas que muitas vezes não têm base científica ou uma qualidade muito boa, então isso acaba gerando uma desconfiança, né, no consumidor, quando sai, por exemplo, sai na imprensa que um produto, né, que estava falando que oferecia alguma coisa, na verdade não tem aquilo, então acaba gerando uma crise de confiança do consumidor com as marcas, né, e acaba também afetando o varejo, né, porque é o varejo que vende uma marca que tem uma crise de confiança, acaba sendo também afetado. Então, eu acredito que a transparência, né, e a curadoria do varejo para novas marcas, né, buscando essa transparência, exigindo essa transparência das empresas, eu acho que vai ser algo que vai se tornar realmente essencial, né, para construir esse elo cada vez mais forte de confiança com os consumidores. E eu acho que o varejo, né, que sair na frente com isso, né, com essa preocupação, né, com essa comunicação com o consumidor frente à transparência daquilo que ele está vendendo, né, eu acho que vai ter realmente uma vantagem competitiva. A outra frente que eu vejo muito também que algumas categorias estão permeando agora no varejo, né? A gente vê também não só a alimentação, mas a suplementação entrando cada vez mais no varejo, né, suprindo essa necessidade dos consumidores, né, de momentos diferentes da sua rotina. Eu acho que isso cada vez mais vai ficar mais evidente, né, e vai ser cada vez mais uma categoria, né, uma gôndola forte dentro do varejo, né, a gente conseguir comprar, né, não só alimentos, mas suplementos dentro da rotina saudável ali que cada um tem. E a personalização, né, eu acho que é algo que não pode ser deixado de falar aqui, é que com a tecnologia e a inteligência artificial, cada vez mais o varejo, né, vai utilizar disso para personalizar ofertas, né, de conhecer melhor os consumidores, personalizar essas ofertas e ter cada vez mais precisão naquilo que oferece. É curioso que a gente faz aqui o Bora Varejar, a gente conta histórias de mercado, do mercado, como eu gosto de falar, a gente fala de varejo alimentar, de food service, indústria, moda, enfim, serviços e tal. E essa última parte que você falou, Felipe, que é de personalização, é impressionante como está em todas elas.
Se você não tiver investindo e não tiver daqui para frente a personalização, você vai ficar para trás, independente do setor. Acho que é por aí, né? Exatamente. Para a gente terminar agora mesmo o nosso bate-papo de hoje aqui no Bora Varejar, o pessoal que acompanha sabe que para finalizar cada episódio do Bora Varejar, temos o nosso momento checkout, que é o momento onde eu peço para o nosso convidado, hoje o Felipe, olhar para aqui, para a câmera, diretamente para a nossa audiência e deixar o seu recado final, que vai ser sobre algo que a gente falou, algo que a gente não falou, ou o que mais estiver passando na cabeça do Felipe. Vai lá, Felipe. Então, acho que eu reforçaria, né, o que eu disse aqui no nosso papo, que eu acho que no futuro, né, vai premiar as empresas, as iniciativas que conseguem aproximar o consumidor da verdade, né, da transparência, daquilo que realmente é autêntico. A gente vive num ambiente hoje que tem muitas, digamos que, muita fake news, né, muita crise de confiança por todos os lados, né, e as marcas e o varejo e as indústrias e as empresas que conseguirem entregar clareza, benefício real e consistência, essas marcas, né, essas empresas vão se destacar nos próximos anos. Muito bom, muito legal, muito elucidativo o nosso papo. Brigadíssimo, brigadíssimo por participar aqui do Bora Varejar. Felipe Carvalho, CEO da Positive Company, que é a marca-mãe ali da tal da Castanha. Brigadíssimo, Felipe. Eu que agradeço, obrigado a todos aí pela audiência, um prazer grande. Maravilha. E você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado tanto quanto eu gostei. E não se esqueça, curtir o episódio, se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo e acompanhar todas as notícias de varejo, consumo e serviços, portal mercadoconsumo.com.br, nas nossas redes sociais, nosso YouTube. Nós estamos onde você estiver. Até a próxima.